E se você tivesse que tomar partido numa briga entre Ralf Schumacher e alguém da família de Sérgio Pérez, de que lado você ficaria? Bom, parece um pouquinho estranho, né, ter que tomar a partida entre um lado e outro, mas tá rolando um certo embate aí entre o senhor Antônio Pérez Garibay, pai do Sérgio Pérez, e o Ralf Schumacher. Eu vou explicar pra você, porque eu quero saber sua opinião também, beleza? Mas antes, aproveita pra curtir esse vídeo, pra fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, que ajuda demais a gente a ativar as notificações, e também, claro, pra seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando aí por @siteF1mania, ou então aqui, ó, no meu Instagram, pessoal, você pode falar direto comigo lá também, @CarlosGarciaFM, beleza? Bom, eu sei que fica parecendo, aquele negócio de fofoca, né, ficar falando entre uma briga entre o senhor Antônio Pérez aí e o Ralf Schumacher, mas é que eu realmente quero saber a sua opinião para uma coisa que rolou e que tá rolando nos bastidores nesses dias. É que recentemente o Ralf Schumacher, que é comentarista da ESPN, fez duras críticas ao Sérgio Pérez, inclusive falou que talvez ele já não devesse mais permanecer na Fórmula 1. E aí o senhor Antônio Pérez rebateu, mas rebateu de uma forma um pouquinho forte, perdeu a linha e tudo mais. Inclusive a gente falou disso, né, Filmania? Olha só, ele falou o seguinte: eles, a mídia, deveriam ao menos pedir desculpas a um piloto que foi da Fórmula 1 e virou jornalista. Ele disse primeiro que o tcheco já estava fora da Red Bull. Na semana seguinte, ele, Schumacher, saiu do armário. Eu não sei se ele estava apaixonado pelo tcheco. Você entende isso? Há muitas coisas estranhas. Você já não sabe se ele é jornalista, mulher, cavalheiro, mas a opinião dele não importa, não por causa do tcheco, porém pelo que a ex-esposa dele disse. Bom, e o que o senhor Antônio Pérez quis dizer com isso? É que recentemente o Ralf Schumacher, ele assumiu publicamente aí a sua bissexualidade. Por isso o senhor Antônio Pérez usou a expressão sair do armário, que não ficou nada legal, né? Eu particularmente não tô aqui pra defender ninguém, principalmente num assunto que teoricamente não tem nada a ver com a Fórmula 1, mas uma coisa eu posso falar: todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião, principalmente o Ralf Schumacher, sem ser atacado por isso. Até porque o Ralf Schumacher é ex-piloto de Fórmula 1, hoje ele é comentarista, jornalista, e essa é a função pelo qual ele é pago, pelo qual ele trabalha hoje em dia. Já o Ralf Schumacher fez uma linha um pouco mais polida, diz que não fica chateado com o Sérgio Pérez, entende que ele tem mais é que defender o filho mesmo. Ele publicou no Instagram dele o seguinte, ó: eu também apoiaria meu filho 100% e tentaria ajudar. Isso é o que você faz como pai. No que diz respeito ao estilo, eu seria diferente, mas conhecemos o senhor Pérez com todas as suas emoções. É por isso que eu não estou bravo com ele. No entanto, penso que os resultados na pista seriam os melhores argumentos. Bom, na verdade o Ralf Schumacher preferiu não entrar nessa polêmica de um assunto que na verdade não é da conta do seu Antônio Pérez, e na verdade não é da conta de ninguém. A orientação sexual é da conta apenas tão somente da própria pessoa. E eu tendo a concordar, inclusive, que a melhor resposta seria do próprio Sérgio Pérez e na pista. Mas, o seguinte, o pai do Sérgio Pérez acabou falando mais sobre isso. Olha só: eu não sou o Sr. Stroll, fazendo uma referência aqui ao dono da Aston Martin, pai do Lance Stroll. Eu não tenho dinheiro para comprar uma equipe de Fórmula 1 e não temos capital para isso. Checo está na Fórmula 1 por ele, para ele e por mérito próprio. Os outros sabemos que precisam de patrocinadores. Hoje, Sérgio Pérez é a pessoa mais famosa desse país, do mundo e da América Latina. Ele causou uma revolução. Todos precisam conquistar seu espaço e ele já conquistou o dele na Fórmula 1. Temos Checo Pérez para os próximos 2 anos e o melhor dele ainda não vimos. Hoje ele é vice-campeão, algo que nunca tivemos no nosso país, e ele também é bicampeão mundial de construtores, algo inédito para o México. Bom, na verdade eu poderia citar, sei lá, uma meia dúzia aqui de mexicanos mais famosos que o Pérez. A gente tem o Roberto Bolaños, por exemplo, Chaves, muito mais famoso, tudo bem, não tá mais vivo, mas tem Carlos Santana, tem até o Luiz Miguel, tem um monte de gente aí. A Thalia é mexicana, sei lá, tem um monte de mexicano mais famoso que o Pérez. No automobilismo, é fato que o Pérez é o piloto mais bem sucedido da história do México, mais bem sucedido até que os próprios irmãos Rodrigues, que dão nome lá ao circuito da cidade do México. Mas como que faz para sustentar o Pérez hoje na Fórmula 1? Eu gosto de fazer um cálculo aqui que é muito simples. Se você tem uma equipe que é muito mais forte que as outras, o segundo piloto, ele tem que ser vice-campeão do mundo. Ponto, acabou. Se você tem 2 equipes fortes, você tem 4 carros fortes. Então, na pior das hipóteses, o segundo piloto tem que ser o 4º colocado no Mundial, certo? Para poder pelo menos colocar a culpa no carro. Só que hoje a gente tem 3 equipes fortes no grid. A gente tem a McLaren,
a gente tem a Ferrari e a gente tem a Red Bull, que hoje é a terceira força por onde corre o Sérgio Pérez. Então, na pior das hipóteses, como a gente está falando de 6 carros, de 6 pilotos para essas equipes, o Sérgio Pérez teria que ser o 6º colocado no Mundial de Pilotos. Essa seria a tal da resposta em pista que o Ralf Schumacher estaria dizendo. Só que hoje, o Sérgio Pérez é só o 8º colocado no campeonato, né? Então, ele não tá só atrás do Verstappen, ele tá atrás dos 2 pilotos da McLaren, ele tá atrás dos 2 pilotos da Ferrari, ele tá atrás dos 2 pilotos da Mercedes. 8º colocado com 151 pontos. E desses 8 pilotos, já que ele é o 8º colocado, ele é o único que não conseguiu nenhuma vitória na temporada. E dá pra ir ainda mais longe com isso, porque das 21 corridas que a gente teve até aqui, ele foi eliminado no Q1 5 vezes. Ele foi eliminado no Q2 4 vezes, ou seja, em quase metade da temporada ele simplesmente não participou nem do Q3. Na semana em que o Christian Horner cobrou o Sérgio Pérez de ser melhor na classificação, de se classificar numa posição melhor para estar mais próximo dos líderes, o Sérgio, na corrida de casa, caiu no Q1. E aí, muito provavelmente foi isso que fez com que o senhor Antônio Pérez tenha perdido a linha dessa forma tão rude com o Ralf Schumacher para defender o seu filho, né? O que acontece é o seguinte, ele misturou coisas que não tem nada a ver com a Fórmula 1, como a orientação sexual do Ralf Schumacher, que não diz respeito a ninguém, muito menos ao senhor Antônio Pérez. E sim, como disse o Ralf, como pai, o senhor Antônio Pérez, ele tem direito e até obrigação de defender o filho, mas nesse caso talvez o ataque não seja a melhor defesa. Porque eu te pergunto, o que será que os patrocinadores do Sérgio Pérez estão pensando sobre isso, sobre essa defesa aí com doses homeopáticas de homofobia? Pra ser bonzinho. Porque o que acontece hoje é que é o dinheiro que tá sustentando o Sérgio Pérez na Fórmula 1, é o dinheiro dos patrocinadores do Sérgio Pérez que tá sustentando essa carreira que já tá longeva e que com dinheiro que no fim das contas, vamos falar a verdade, já tá sendo até um pouquinho mal gasto, né? A gente tá num momento onde muito se falou até mesmo da Red Bull botar a mão no bolso pra levar o Franco Colapinto pra lá, já se falou em 20 milhões de dólares, então talvez dinheiro não seja um problema. E sem patrocinador, como será que ficaria a situação do senhor Sérgio Pérez na Red Bull? É bom tomar um pouquinho de cuidado, né? Quero saber o que você pensa sobre isso também. Será que nessas horas o silêncio não é uma arma melhor? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários, que eu quero sim saber a sua opinião sobre o que falou aí o senhor Antônio Pérez Garibay, pai do Sérgio Pérez. Conta pra gente, não esquece de acessar aí www.f1mania.net, o site de automobilismo mais clicado do Brasil, pra você ficar muito bem informado, beleza? Valeu!